No oitavo episódio desta série, iremos conhecer a história de um mestre que, após ascender, escolheu ser chamado simplesmente de irmão, do latim frater, pois sua missão desde tempos remotos é mostrar que é possível a união dos povos, por meio da fraternidade. Atingida a maestria com sua ascensão, o termo frater deu origem ao seu nome, Afra, e posteriormente ao continente que o recebeu como patrono de seu povo, a África. Antes de contarmos a jornada de Mestre Afra, é relevante destacar sobre a origem das raças do planeta Terra e da sua conexão espiritual com a consciência suprema. Primeiramente, do ponto de vista espiritual, não existem diferenças entre as raças, pois todas tiveram origem no coração do Criador e representam os 7 raios divinos e as 7 sendas da iniciação. Todos os seres humanos e suas almas foram criados para se tornarem mestres, trabalhando com determinados aspectos divinos. As pessoas da raça branca vieram para aprender sobre as chamas amarela da sabedoria, rosa do amor e branca da pureza. Os seres da raça amarela, o povo da terra de Qin ou China, servem no raio da sabedoria, enquanto os que têm a pele avermelhada devem ampliar a chama rosa do amor divino. Já as pessoas da raça negra vieram sob a influência dos raios azul e violeta. Em uma civilização antiga do continente africano, as pessoas tinham a pele com um tom azulado e violeta. Estas cores vinham do Deus Pai e Mãe, de Alfa e Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o 7º raio. Portanto, a raça negra veio ao planeta Terra para ancorar as energias e aprender sobre a influência do raio azul, do poder, vontade e fé, e do raio violeta, da liberdade, justiça e misericórdia. Há milhares de anos atrás, existiu uma civilização chamada Lemúria, onde as pessoas de todas as raças provinham da luz do corpo causal da consciência suprema e viviam em harmonia umas com as outras, em uma era de ouro. Nessa época, as cores puras do arco-íris eram refletidas nas peles e nas auras dos humanos. Porém, os anjos caídos que haviam invadido a Terra começaram um processo de ruptura com um plano para destruir as raças azul e violeta, distorcendo os rituais sagrados desse povo e implementando estratégias por meio da divisão para dominar. Dessa forma, a inserção da dualidade foi aumentando e a separação interna foi refletida para o exterior. A partir daí, uma tribo começou a escravizar a outra, e a união fraternal que existia entre os filhos divinos foi destruída, permanecendo até os dias de hoje. Afra viveu há 500 mil anos no continente africano, onde hoje conhecemos como a Ilha de Madagascar, um lugar com características de clima e vegetação tropicais e áridas. Naquela época, as energias da antiga Lemúria se morfavam e se sobrepunham sobre o continente africano, mantendo o equilíbrio e harmonia entre os povos. Mestre Afra relatou que pertencia à família do governador de sua cidade e que passou uma infância tranquila, sem dificuldades, pois as famílias tinham uma vida autossuficiente em que produziam seus próprios alimentos e prosperavam. Seu despertar ocorreu ainda criança, quando estava em uma atividade de caça com seu animal de estimação, um jaguar de nome Guanina. O evento se deu enquanto corriam e, após avistar uma presa, Guanina, antes de atacar, voltou-se para ele, olhando-o fixamente, como um pedido de permissão. Então, neste momento, percebeu sua conexão com o animal e com a natureza ao seu redor. Depois disso, ao longo dos anos, seu quociente de luz foi aumentando.
e, por consequência, sua integração com as plantas e os animais, que percebiam sua energia e se aproximavam. Afra começou também a produzir soluções para enfermidades e a ajudar as pessoas necessitadas que vinham lhe procurar. Naquela vida, ele pressentia que os tempos de harmonia não durariam, pois percebia a influência de energias contrárias à luz, à união e à fraternidade, que cresciam sutilmente, e não tardou muito para que as notícias de rivalidades entre as terras vizinhas chegassem até a sua cidade. As energias das trevas e das divisões tomaram força e dominaram os povos, porque a chama trina no coração das pessoas se apagou, fazendo com que a rivalidade e o medo crescessem, prevalecendo a face obscura, antagônica aos princípios divinos dos raios azul e violeta, relacionados ao poder, vontade, fé, liberdade, justiça e misericórdia. Diante dos fatos, sua alma, ao ativar alguns aspectos de sua consciência, não pôde se manter inerte. Embora não fosse de sua natureza escolher lados, foi necessário se posicionar para manter a integridade de seus princípios. Portanto, influenciou diretamente seu reino para que se mantivessem coesos e não deixassem a onda sutil de rivalidade, poder e ganância tomar conta deles. Afra começou a ensinar sobre fraternidade para as crianças e se tornou o porta-voz da expressão divina, falando sobre a verdade da consciência em um esforço para acender a chama do coração de seu povo. Por esse motivo, tornou-se conhecido e malquisto pelos líderes de outras cidades e viveu momentos difíceis. Mas apesar dos desafios, Afra não esmoreceu e não desistiu. Defendeu os princípios da consciência suprema até que foi capturado, preso, morto e esquartejado, sendo seu corpo usado como exemplo para os seguidores de seus princípios, da mesma forma como aconteceu com Jesus, no Gólgota, e Tiradentes, no Brasil. Mestre Afra nos conta que, momentos antes de sua morte, aconteceu a sua ascensão, portanto, não passou por sofrimento e dor. De alguma forma, sabia o que aconteceria e se viu em uma redoma de consciência, em um espaço seguro, onde ficou observando os eventos que se sucederam com seu corpo, enquanto estava em um estado de comunhão com a luz. Com esse relato, podemos observar que o desencarne violento de Mestre Afra demonstra como a humanidade, em sua inconsciência e densidade, se comporta diante do Cristo. Mesmo depois de ascensionado, Mestre Afra teve permissão de retornar ao plano físico, em uma nova encarnação, em um momento futuro de maior abertura pela vindoura transição, pois sentia que sua missão com a raça negra ainda não estava completa. Intuiu que precisava ajudar as pessoas imersas na dualidade. Assim, veio para ser uma presença ou chama de unidade e fraternidade entre os povos, e para reavivar o sentimento de liberdade à raça negra, que por muito tempo escolheu abortar. Foi quando, em 18 de julho de 1918, na tribo de Mevezo ou Muezo, cabo oriental da União Sul-Africana, nasceu Nelson Mandela, pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba, nome de seu clã, ou Tata, pai. Mandela foi um dos maiores símbolos da luta contra o preconceito em toda a história da humanidade. Dedicou 67 anos de sua vida por um mundo mais justo, por meio do serviço público, como advogado de direitos humanos, prisioneiro de consciência e pacificador internacional. Em 1948, Mandela coordenou a chamada Campanha de Desafio contra o Apartheid,
que era um regime de segregação racial da África do Sul, durante a qual cerca de 8.500 ativistas foram presos. Em 1964, Mandela foi condenado à prisão perpétua. Em 1976, no chamado Levante de Soweto, 10.000 estudantes negros realizaram uma passeata pacífica. A polícia reagiu abrindo fogo contra as pessoas. O massacre deixou 566 mortos. Até 1986, diversas revoltas contra o apartheid tomaram conta da África do Sul. O governo de minoria branca decretou o estado de emergência. Mandela rejeitou a liberdade condicional proposta pelo presidente Pieter Botha. Em 1987, o Congresso Nacional Africano e ativistas brancos anti-apartheid assinaram um manifesto pela libertação de Mandela. No entanto, somente em 11 de fevereiro de 1990, o governo de Frederick de Klerk apresentou medidas liberalizantes e anunciou a liberdade do líder, que deixou a prisão. O fim do apartheid acabou decretado em 17 de novembro de 1993, quando então Mandela divide com Klerk o Prêmio Nobel da Paz. Em abril de 1994, Mandela venceu a primeira eleição multirracial da África do Sul e se tornou o primeiro presidente negro do país. Ficou no poder até 1999. Seu desencarne aconteceu aos 95 anos de idade, em 5 de dezembro de 2013, por complicações pulmonares. Nelson Mandela tornou-se um dos símbolos da liberdade, justiça social, direitos humanos e da paz. Ele foi a mudança que desejou ver no mundo. Ícone dos séculos XX e início do século XXI, foi homenageado pelas Nações Unidas, quando esta declarou o dia 18 de julho, dia de seu nascimento, como o Dia Internacional de Nelson Mandela. Em 1976, em Accra, Gana, o mestre ascenso Afra, enquanto Mandela, falou sobre os poderes e os perigos de ser uma nação, enfatizando aspectos da unidade e da dissolução das diferenças no fogo do Espírito Santo. Ele disse: "Somos irmãos, porque somos da mesma mãe. Sou vosso irmão e não vosso senhor ou vosso mestre. Sou vosso irmão na senda. Compartilhei a vossa paixão pela liberdade. Estive convosco nos tempos de crise, durante os quais sofrestes injustiças. Orastes ao Senhor pedindo justiça, e o Senhor revelou-vos o plano divino para esta nação e para este continente. Vivi no vosso coração por centenas de anos, enquanto labutáveis sob o peso da opressão autoimposta internamente e exercida sobre vós externamente." Ainda sobre sua encarnação como Mandela, Afra comenta que ele foi a presença de um irmão que tinha um sorriso de contentamento de ser. Também complementa, revelando que eventos estão se desenrolando no plano sutil para que a raça negra possa regressar ao seu propósito original, de liberdade e independência. Porém, conforme mensagem de Saint-Germain para Afra, no intuito de que transmitisse aos seus descendentes na América, ele disse: "Para isso é necessário despertarem para a poderosa chama do coração, por meio da senda da iniciação, sob a direção do Espírito Santo, e pedirem a aceleração da luz e a purificação das trevas interiores." Por fim, Mestre Afra se despede deixando a seguinte mensagem aos iniciados: "Fui uma pessoa de carne e osso, e consegui atingir minha iluminação." Termino dizendo que cultivem o amor a si mesmo e ao próximo, com atos, palavras e sentimentos,
pois o espírito fraterno habita em si. Erich von Däniken, escritor e arqueólogo suíço, comenta no prefácio do livro A Crônica de Akakor sobre o seu autor, Karl Brugger, e suas incríveis experiências. Conta-nos que Karl, nascido em 1942, jornalista e correspondente de rádio e televisão da Alemanha Ocidental, veio para a América do Sul em meados dos anos 70. Quando teve a oportunidade de encontrar Tatum Kanara, o chefe dos índios Ugamungulala, Daka e Aisha, que lhe relatou uma história fantástica, ouvida pela primeira vez, sobre a antiga cidade de Akakor e sua civilização, introduzida no meio da Amazônia. Desse modo, após realizar as investigações dos fatos narrados, Brugger sentiu-se motivado posteriormente a escrever este livro, relatando toda a história que ouviu. Erich descreve o livro como impressionante até mesmo para ele que está acostumado ao extraordinário e complementa sobre a obra, dizendo: abre uma dimensão que obriga os céticos a verificar que o inconcebível é muitas vezes possível. O rio Amazonas é composto por uma complexa rede de canais, afluentes e lagoas. A sua extensão tem 6.000 quilômetros desde sua nascente no Peru até a ilha de Marajó, na foz do Atlântico, mudando de nome em cada região territorial que atravessa, de Apurimaque a Ucayali e Maranhão, e de Maranhão a Solimões. É um rio que tem um caudal maior que qualquer outro rio do mundo, mas o verdadeiro rio Amazonas nasce na confluência do rio Solimões com o Rio Negro, a 20 minutos de distância de barco da cidade de Manaus. Foi neste cenário que o autor, Brugger, em um bar, encontrou Tatum Kanara pela primeira vez, em março de 1972. Tatum Kanara falou a ele sobre a tribo dos Ugamungulala, um povo que há 15.000 anos foi o eleito dos deuses, sobre 2 violentas catástrofes que haviam devastado a terra. Citou o príncipe Lhasa, um filho dos deuses que governou no sul do continente americano, as suas relações com o Egito, a origem dos Incas, a chegada dos bárbaros e a aliança dos índios com 2.000 soldados alemães. Contou sobre gigantescas cidades de pedra e instalações subterrâneas feitas pelos divinos antepassados. Falou-lhe que todos estes fatos aconteceram do ano 0 até 12.453, de 10.481 a.C. até 1972 d.C., de acordo com o calendário da civilização branca, e estão registrados num documento chamado A Crônica de Akakor. Segundo Tatum Kanara, tal documento foi escrito em madeira, em couro e mais tarde em pergaminho, e esteve guardado pelos sacerdotes no Templo do Sol, sendo a maior herança dos Ugamungulala. Tatum Kanara passou a ser conhecido pela civilização quando, em 1968, salvou a vida de 12 oficiais brasileiros, cujo avião havia caído na floresta amazônica, no Acre, e estavam prisioneiros dos índios Aisha. Então ele os libertou e os levou até Manaus.
Esse fato está registrado nos jornais da época e documentado pelo Serviço Secreto Brasileiro. Após esse evento, em 1969, aconteceram intensas lutas entre as tribos de índios selvagens e os colonos brancos da fronteira do Peru, na província de Madre de Dios, uma região na encosta oriental dos Andes. Por causa disso, os Ugamungulala foram obrigados a fugirem para dentro da floresta, perto da nascente do rio Yacu, e os conflitos acalmaram somente em 1971, depois que o Peru fechou as fronteiras com o Brasil e Tetun Canara, que era líder da tribo, desapareceu. Em 1972, Tetun Canara reapareceu na cidade de Rio Branco, Acre, quando entrou em contato com o bispo católico Grote, pedindo ajuda para conseguir alimentos para os indígenas da região de Yacu. Porém, 3 meses depois, após ter tido acesso ao pergaminho que continha as crônicas de Akakor, o bispo Grote morreu em um misterioso acidente de avião. Tetun Canara não desistiu e, com a ajuda dos 12 oficiais que salvou, continuou a apelar para o Serviço Secreto Brasileiro e para o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil, atual FUNAI, que concordou em ajudá-lo. Porém, antes que a ajuda chegasse, foi preso pelo então governador do Acre. Mas seus amigos oficiais libertaram-no e o levaram para Manaus, onde Brugger teve um novo encontro com ele. Nessa ocasião, Brugger já havia feito suas averiguações em arquivos e relatórios de historiadores contemporâneos para averiguar a veracidade da história contada. Percebeu que alguns fatos e datas podiam ser explicados e comprovados. Foi então que Tetun Canara sugeriu levar Brugger até Akakor. Assim, em setembro de 1972, embarcaram e partiram, juntamente com o fotógrafo, rumo à parte superior do rio Purus, até as colinas dos Andes. Após 12 dias de viagem, o cansaço, o medo, as dúvidas e a vontade de voltar para Manaus começaram a ficar mais fortes. Em 13 de outubro, depois de uma passagem sobre as corredeiras, a canoa em que estavam foi pega por um redemoinho e virou, perdendo o equipamento fotográfico, metade dos alimentos e remédios. Nessa situação, Brugger e o fotógrafo resolveram voltar, enquanto Tetun Canara seguiu em frente, rumo à sua tribo. De volta ao Rio de Janeiro, Brugger tentou esquecer tudo o que ouviu e viveu na Amazônia. Entretanto, em abril de 1973, surgiram novos eventos relacionados ao que Tetun Canara lhe havia contado, e o fizeram recordar a fascinante história de Akakor. Nessa data, a FUNAI descobriu uma tribo de índios no Alto Xingu. Guardas da fronteira fizeram contato com tribos chefiadas por mulheres. E em junho de 1973, várias tribos foram vistas no Acre, que antes era considerada livre de índios. Dessa maneira, ele resolveu escrever esse livro, que agora está sendo contado também neste vídeo. A Crônica de Akakor, de Karl Brugger, tem 5 partes. A primeira, o Livro do Jaguar, está relacionada com a colonização da Terra pelos deuses e vai até o período da Segunda Catástrofe Mundial. O Livro da Águia, que compreende o tempo entre 6.000 e 11.000 anos do calendário gregoriano e descreve a chegada dos bárbaros. A terceira parte, o Livro da Formiga, apresenta a luta contra os colonizadores portugueses e espanhóis, depois de desembarcarem no Peru e no Brasil. O quarto e último livro, o Livro da Serpente d'Água, descreve a chegada de 2.000 soldados alemães a Akakor e a sua integração com o povo dos Ugamungulala. Também profetiza uma terceira grande catástrofe. Na quinta parte, o apêndice elaborou o sumário dos resultados das suas pesquisas nos arquivos brasileiros e alemães.
Brugger menciona que verificou cuidadosamente a veracidade de todas as informações do livro, tendo ele mesmo traduzido as citações dos historiadores contemporâneos de fontes espanholas. Ao final, conclui dizendo: esta é uma história que pode ter tido origem numa lenda, no entanto, pode ser confirmada. E o leitor deve ele próprio decidir se isto é um relato inteligentemente inventado, baseado em passos de escritos inadequadamente históricos, ou um pedaço de história verdadeira relatada, com boas palavras e numa escrita clara.